Ouça a voz de Deus. O vídeo de hoje. Até o final eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Abra a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 26. Pega a sua Bíblia, caneta e o papel e anote tudo que Deus vai falar com você. Você precisa ouvir a voz de Deus. Vai nos dizer assim um texto: e houve fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. E se foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Habita nessa terra e estarei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que jurei a Abraão, teu pai. Versículo 12. E semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele ano 100 medidas por uma, pois lhe abençoava o Senhor. O interessante é que o primeiro versículo começa dizendo: e houve fome naquela terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. E o interessante é que Abraão passou por esses dias e venceu. Isaque agora também vai passar por um período de fome e também vai vencer. Primeira coisa que eu quero que você anote, que Deus está falando com você, é luta. A fome aqui vai representar luta, tempestades, dificuldades, mas vai passar. A luta é temporário, mas a promessa de Deus na sua vida é permanente. Anote isso: a luta é temporário, mas a promessa que Deus tem na sua vida é permanente. A fome passou no tempo de Abraão e aqui também a fome vai passar no tempo de Isaque. E eu quero profetizar na sua vida que vai passar essa luta, essa provação. Mas é interessante que o texto vai nos dizer que todo mundo está descendo para o Egito, lugar de equilíbrio, lugar financeiramente, o melhor lugar para se estar naquele tempo de fome, lugar de estabilidade. O Egito, está todo mundo descendo para lá. Mas o tema desse vídeo é: ouça a voz de Deus. Quando está todo mundo descendo para o Egito, Deus fala com Isaque para ele não descer. E Deus vai dar uma direção para Isaque, para onde ele ficar. Interessante que eu fico imaginando os vizinhos de Isaque, os amigos de Isaque, as pessoas que conheciam Isaque, descendo para o Egito e falando para Isaque: você não vai descer? Você vai ficar nesse período de fome? Você vai ficar aqui, tem certeza? E está todo mundo descendo. Mas Isaque preferiu obedecer à voz de Deus. Às vezes as pessoas têm te pressionado, às vezes as pessoas têm falado ao seu respeito: você não vai se movimentar, você não vai fazer nada para melhorar o seu futuro, você não vai fazer nada para que os seus sonhos venham se cumprir. As pessoas vão questionar, vão falar, mas se Deus falou com você, se Deus te deu uma direção, se Deus mandou você esperar, espere, obedeça a voz de Deus, obedeça aquilo que Deus te entregou. Não ceda à pressão das pessoas. As pessoas vão querer te pressionar, vão falar, mas não ceda à pressão das pessoas. Ouça a voz de Deus. Ouça a direção que Deus tem para você. Mas Jefferson, eu tenho orado, eu tenho clamado, e como eu vou saber a direção? Primeiro, Deus ele fala através da sua palavra. Toda a direção de Deus está na sua palavra. Quando você medita na palavra do Senhor, Deus ele vai falar com você, Deus ele vai te dar uma direção. Segunda coisa, Deus pode levantar sim profetas. Os dons espirituais estão aí para te dar a resposta, a direção. E também você tem o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você. E ele fala com você, ele te dá a direção. Então ouça aquilo que o Espírito Santo de Deus, ouça aquilo que Deus quer falar com você e obedeça. Obedeça à voz do Senhor.
a direção de Deus. Isaac obedeceu à voz do Senhor. Isaac obedeceu à direção do Senhor. Ele decidiu permanecer aonde Deus mandou ele ficar. E ele foi muito abençoado. Então fique aonde Deus mandou você ficar. Não ceda à pressão das pessoas. Não ceda às propostas. Não ceda àquilo que o inimigo quer tirar você da direção que Deus tem para você. Obedeça à voz do Senhor. Obedeça à palavra dele. E qual foi o resultado de Isaac ouvir a voz do Senhor? Ele tinha uma direção. Ele ficou em Gerar, aonde Deus mandou. Ele tem a direção e ele tem a proteção. Quando você ouve a voz do Senhor, quando você permanece naquilo que Deus te entregou, você tem a proteção de Deus. Porque Deus falou para ele: habita nessa terra e estarei contigo e te abençoarei. Quando você ouve a voz do Senhor, você tem a garantia da promessa na sua vida, de Ele te abençoar, de Ele te prosperar, de Ele fazer na sua vida. Sabe qual é a consequência naquele ano na vida de Isaac? Versículo 12. E semeou Isaac naquela terra, e colheu naquele ano 100 medidas por uma, pois lhe abençoava o Senhor. Sabe o que o Isaac colheu aqui? 100 vezes mais. Naquele mesmo ano, naquela terra que o Senhor mandou ele ficar, ele colheu 100 vezes mais. Isaac foi abençoado 100 vezes mais, porque ele ouviu a voz do Senhor. Feche o seu olho comigo, vamos fazer uma oração, e que essa palavra venha entrar no seu coração e que você venha obedecer à voz de Deus, obedecer à palavra do Senhor, obedeça a direção que Deus te entregou. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nesse momento eu te peço, Jesus, que a cada pessoa, Pai, que está vendo esse vídeo, Jesus, que ela venha decidir, Pai, obedecer a Tua palavra, obedecer, Pai, a Tua direção.